Deuses e deusas, você está precisando de dinheiro? Então, o tarô, ele pode revelar aquilo que o dinheiro não mostra, mas aquilo que dentro de você a tua alma está mostrando. Porque o tarô, as cartas do tarô são como faces de um espelho daquilo que está dentro de nós. Então eu vejo e atendo muitas pessoas que fazem tudo certo, que estudam, que trabalham, que são pessoas do bem, né? Como elas mesmas dizem, mas o dinheiro não entra. Ou se ele entra, ele sai. Por mais que a pessoa faça, parece que a vida tá sempre no mesmo lugar, tá sempre no mesmo lugar. Ou tá crescendo, caindo, crescendo, caindo, crescendo, caindo. Não está mantendo o fluxo do dinheiro e da prosperidade na vida. Esse é o seu caso? Então aqui eu quero te mostrar que muitas vezes não é o dinheiro, não é o teu estudo, não é a tua capacidade de trabalhar. Muitas vezes são os teus medos internos, aquelas frases internas que você fala, que você repete, que você escuta, que você acredita, que estão atraindo para você exatamente aquilo que você tem medo, exatamente aquilo que você não quer. Então, quando algumas cartas vêm no tarô, elas podem sim demonstrar que essa energia está bloqueada. Vou dar aqui alguns exemplos. Quando vem, por exemplo, o 9 de paus. O 9 de paus é a resistência em agir, sabe? A vida chama, a ideia vem, o insight vem, a intuição apita, os sinais vêm, você olha, você vê horas iguais, vem alguém e fala nesse assunto, você abre a internet, está lá esse assunto, então a vida está o tempo todo te chamando, te mostrando o caminho. Mas dentro de você, quando vem o 9 de paus, há uma resistência em seguir por esses caminhos. E se eu for e der errado? E se eu for e fizer errado? E se nada acontecer? E se for uma imaginação, uma ilusão da minha cabeça, esse insight que eu estou tendo, melhor ficar no mesmo lugar. Por que que essa resistência existe? Lá atrás, né, no nosso instinto, nós tínhamos que sobreviver. Então, às vezes, a nossa vida era ruim, mas a gente vivia, a gente conseguia. Então, de alguma forma, a gente já tem impresso na nossa alma que se eu estou sobrevivendo, mesmo que esteja ruim, tá bom, porque eu estou sobrevivendo. Então, um modo, se você se identificou com essa energia, um modo de sair dessa energia é falar: Silvia, a gente não tá mais na era das cavernas. Eu não preciso sobreviver no difícil. Eu posso continuar sobrevivendo, mas me permitindo seguir por novos caminhos, para que o dinheiro flua em abundância na minha vida ou em maior quantidade, como é que você acredita. Uma outra carta que pode demonstrar esse bloqueio é o 8 de espadas, porque o 8 de espadas, quando ele vem, ele é o medo de dar um próximo passo. Aqui é uma resistência. Eu até tenho vontade, mas eu não vou. Aqui eu nem vou e nem tenho vontade. Eu tenho medo. E o medo ganha, né? Eu tenho medo, mas ai, será? Nossa, CLT é muito mais seguro, abrir um próprio negócio é difícil. Nossa, o país, né, a energia mundial, tá todo mundo sem dinheiro, todo mundo fala que tá sem dinheiro. Para que eu vou me embrenhar numa mudança? Não, eu preciso e prefiro ficar aqui. É uma decisão consciente de não ir, aonde o medo ganha. E essa é uma carta que demonstra, ó, uma pessoa amarrada e de olhos vendados. Ou seja, essa pessoa não vai para frente, não toma uma atitude, está totalmente bloqueada, consciente e inconsciente. É como se a vida estivesse congelada, né? Congelada aqui. Eu nem presto tanta atenção na minha escassez e eu nem ando para frente, ok? Então, talvez você tenha se identificado com isso. Como é que você faz para sair dessa energia? Procurar ajuda para entender quais são os seus medos e como você pode superá-los, ok? Uma outra carta que demonstra, quando ela vem, um bloqueio de prosperidade é o 5 de ouros, aonde eu tenho medo de perder o pouco que eu tenho. Então é mais seguro permanecer com pouco do que de repente me arriscar numa ideia,
e perder o pouco que eu tenho. E é geralmente a pessoa que, às vezes ela não tem esse pensamento tão claro, mas é uma pessoa que é muito julgadora e reclamona. Essas são energias de julgamento e julgamento e reclamação, são energias que travam totalmente a prosperidade. Eu sei porque eu já fui essa pessoa, eu era muito reclamona, eu reclamava de tudo, de tudo. E pensa, eu estava feliz reclamando, eu tinha uma vida ótima reclamando? Não, porque se eu tivesse uma vida ótima eu não estava reclamando. Então eu tinha uma vida ruim e cada vez que eu reclamava, mais motivos para reclamar eu tinha e menos dinheiro, menos prosperidade, menos saúde eu tinha. Como é que faz? Aqui é um jogo de esforço. Parar de reclamar e se policiar para não reclamar e para não julgar. Primeira coisa, já vai melhorar a sua energia e já vai ativar em você aí uma energia de ter um pouco mais de coragem para dar próximos passos sem ter medo do prejuízo. Mas em todas essas situações, ajuda uma consulta de tarô, uma sessão de terapia, para entender de uma forma mais profunda como superar esses obstáculos. E tem uma outra questão também, né? Dinheiro não é sorte, não a pessoa é sortuda, eu não, eu tenho que batalhar. Dinheiro não é nasci rico, dinheiro não é sujo, dinheiro não corrompe. Todas essas energias também trazem bloqueios de prosperidade, se você tiver esses pensamentos. Então, aí é que uma consulta vai mostrar se você está aqui na reclamação, no julgamento, com medo de perder, se você está totalmente congelado na vida, congelada e não vai para frente por medo, ou se você tem uma resistência, por mais que a vida te mostre, você quase vai, mas não vai, né? Tá ali um passo, um pé lá e você traz a perna de volta e não caminha por esse caminho. Então, quando essas cartas vêm, elas demonstram um possível bloqueio que você tenha da espiritualidade, mas muitas outras cartas também podem levar a isso, e é aí que numa consulta nós podemos entender de uma forma mais profunda como são esses bloqueios e como superar esses bloqueios, ok? E uma coisa que, vamos fazer um exercício agora, para que você tenha uma profundidade maior, você aí, agora que está assistindo esse vídeo. Com qual dessas energias você se conectou mais? Eu não tenho nenhuma dessas energias. Eu não tenho. Cuidado com a negação, ok? É mais fácil a gente falar tenho para poder conseguir curar. Então, qual dessas energias mais te chamou a atenção? Faz um exercício comigo ou faz depois no seu momento. Fecha seus olhos e com as mãos no coração, se pergunte: qual é o que está me bloqueando? O que está me impedindo de seguir em frente? Respire e deixe o seu coração trazer uma resposta, porque nós temos todas as respostas. Mas aqui vai um adendo. Eu toquei no assunto bloqueio. Mas o que acontece? Eu vejo isso muitas vezes na consulta. As pessoas, a vida não vai para frente porque elas sempre acham que tem um bloqueio. Eu não sou feliz, tem um bloqueio. Eu não ganho dinheiro, tem bloqueio. Não sei o que, tem bloqueio. Tudo tem bloqueio. E a partir do momento em que eu falo tanto que eu tenho um bloqueio, eu crio um bloqueio. E se eu já tinha, eu aumento esse bloqueio. E se eu não tinha, eu crio um bloqueio. Então, aqui eu usei como nível didático para ensinar. Mas eu peço encarecidamente que vocês não tragam essa palavra à boca, e nem ao sentimento, e nem ao pensamento. Porque o que é o pensamento? O pensamento é quando eu pego a energia divina, aqui dentro da minha cabeça, eu transmuto essa energia divina. Então eu pego algo que é divino, trago para cá e digo: eu tenho um bloqueio. O divino, ele não vai discutir comigo, ele vai criar um bloqueio na minha vida, porque eu dei esse comando. Então preste atenção nos comandos que você está dando. E se você sentiu que é o teu momento, fale comigo e vamos agendar uma consulta para definitivamente fazer com que a sua vida de prosperidade comece a fluir, comece a andar para frente, para que você viva a vida tão desejada que você tem. Axé! Eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou, já clica aqui no gostei e já engaja comigo nos comentários. Eu sou Silvia Claro, taróloga, terapeuta e mentora da Casa do Tarô. Axé!